Agora, os africanos. Entre os séculos 16 e 19, cerca de 4 milhões de africanos foram trazidos para o Brasil. Mas vocês sabem que foram trazidos aqui para o Brasil, mas para ser escravos, né? Para trabalhar na lavoura, para os portugueses. Esses povos eram obrigados a trabalhar nas lavouras, nos engenhos de cana-de-açúcar e nas construções das minas de exploração de ouro e de pedras preciosas, além de realizar trabalhos domésticos. As mulheres realizavam trabalhos domésticos, os homens iam para as lavouras, iam para as minas atrás dessas pedras preciosas que aqui no Brasil, né, tem vários lugares, né, que depois se formou até o garimpo, que hoje em dia em vários interiores aí do nosso Brasil ainda existem garimpos. É uma coisa ilegal, mas ainda existe, tá bom? Então aqui tá falando, a gente sabe que o nosso Brasil, a gente deve muito aos negros. Não tô falando uma fala racista, não. Eu tô dizendo uma fala de realmente de você saber que a construção, né, assim, quando a gente vai a Petrópolis, se vocês já foram a Petrópolis, quando vai subir naquela serra para ir para Petrópolis, aquilo tudo foi aberto, foi desmatado pelos negros. Entendeu? Naquela época não tinha essas máquinas de draga que você passa, que você tira. Não, eles foram desbravando, não exatamente aquele caminho, mas o caminho para chegar a Petrópolis. Aquela cidade foi construída através dos negros e muitas outras aqui no Rio de Janeiro também. Né? Então a gente sabe que a gente deve muito aos negros, né? E eles têm uma cultura riquíssima, uma cultura muito importante para a formação aqui do nosso povo brasileiro, não é isso? Aí aqui, ó, tá falando, esse desenho aqui é lá de Salvador, Pelourinho, que é um ponto histórico que tem lá em Salvador. Vamos virar aqui para outra página. Aqui na página 294, tá falando aqui sobre os quilombos e quilombolas. Vamos dar uma lidinha? Os locais de refúgio mais procurados pelos africanos escravizados que escapavam dos maus tratos e do trabalho forçado eram os quilombos. Eles fugiam para os quilombos. No outro conteúdo nós também já falamos, não é isso? Nesses locais, os africanos se abrigavam e criavam novas relações sociais. Os quilombos estavam organizados em comunidades. Com o fim da escravidão, algumas dessas comunidades foram mantidas e atualmente são habitadas por brasileiros livres, descendentes dos africanos, escravizados. Esses descendentes são chamados de quilombolas. Os descendentes de africanos livres são chamados de quilombola. O local para onde eles fugiam, chamado de quilombo. E hoje em dia ainda existem comunidades quilombolas por aí, tá bom? Então agora, aqui embaixo nesse desenho tá falando, atual, segundo a Fundação Cultural Palmares, são reconhecidas mais de 3.300 comunidades quilombolas em nosso país. Aqui, ó, observem o mapa. Aqui você vai ver, ó, em todo o Brasil tem comunidades. Aqui embaixo, olha, desenho, ó, Fundação Cultural Palmares. É o quê? É uma instituição pública responsável por reconhecer e preservar a arte e a cultura afro-brasileira. Agora aqui, 295. Aí eu volto para estar falando dessa.